Nós começamos a semana de junho de 2021 destacando uma mudança de comportamento da Caixa Econômica Federal em relação à maior dívida do município. O contraponto ponto digital, leia a matéria completa lá no site, deu na semana passada o bloqueio da primeira ação de execução da Caixa, que durante muito tempo ficou suspensa, obtida na Justiça Federal de Bauru em um valor de até 41 milhões de reais ao longo do tempo. Ainda que sejam 41 mil reais por mês, até atingir 41 milhões, a gravidade disso está em dois pontos e que gera uma encruzilhada séria para ser resolvida e de forma rápida ou encaminhada neste momento. É que a dívida das execuções judiciais, já em fase final, elas estão, portanto, com todos os débitos cobrados. Não tem desconto, a chamada taxa de pontualidade, tem juros sobre juros, segundo a Coab, que é a questão do anatocismo, a linguagem técnica que eles pontam, tem habilitação desfavorável à Coab em relação aos fundos de compensação, os créditos que foram pagos ao longo do tempo, desde 1966, quando a Coab foi inaugurada, fundada no município, e ela construiu 64.733 unidades, são 174 núcleos em 84 cidades. Este bolo das execuções já soma mais de 300 milhões. Lembrando que a ação de execução, para quem não acompanha no judiciário, já é a fase final de cobrança. Não é a discussão se deve ou não deve. É obrigação de devolver esses valores para o fundo de garantia. Mas a atual administração, no governo Suelen Rossim, através do presidente Alexandre Canova, levanta uma questão que é razoável, que ele precisa pôr na mesa rapidamente, de que a Caixa, como dissemos, está cobrando juros sobre juros, anatocismo e o chamado sistema data-data, desfavorável na composição da habilitação do Fundo de Compensação de Variação Salarial. Ou seja, na hora de habilitar, atualizar os créditos para retornar o dinheiro do financiamento do Fundo de Garantia cobrado pela Caixa, ela aplica o índice cheio. E na hora de fazer a habilitação dos créditos aqui para descontar desse valor, chamado FCVS, Fundo de Compensação, ela faz com um indicador bem menor. Essa descompensação tudo, segundo a administração atual, eliminaria inclusive esses valores de dívidas a questões muito pequenas e não de 353 milhões de reais, como está posto nesse momento. Ou seja, lá no judiciário, onde a Caixa sai do papel passivo, que ficou de 2009 a 2019, falando em negociações, em suspensão da dívida, e que aceitou o tempo todo e tocando esse assunto para frente, com uma negociação que nunca foi firmada, como se sabe lá na Operação João de Barro, em apuração pelo GAECO, ela agora parte para o ataque. Talvez de olho no caixa ainda restante da Coab, que é uma empresa de economia mista, que fechou dezembro de 2020 com 14 milhões de reais no caixa. Lembrando que tem um outro revés judicial na semana anterior, também dado pelo contraponto, de que a Coab não conseguiu lá no STJ, já, Superior Tribunal de Justiça, colocar a Caixa como devedora lá da dívida das construtoras, que não é o que nós estamos comentando aqui, que estamos falando de dívida de retorno dos empréstimos do FGTS, dinheiro do trabalhador, mas lá em uma outra conta de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ao falar tantas cifras em escala de bilhões, quem está nos acompanhando pode falar, mas são todas dívidas impagáveis. Pois é, esta é a gravidade neste momento da matéria que a gente deu com exclusividade agora nesta semana. Começou o bloqueio e o bloqueio atinge na primeira ação 41 milhões de reais na boca do caixa. E isso torna a Coab quase uma empresa inexistente se persistir, porque tem mais de 10 ações já na fase de execução. Qual a encruzilhada? Ou aciona o Ministério Público Federal, ou a própria Coab vai rapidamente, não dá para esperar perícia, outras coisas, no judiciário, usando o que se tem já aí, dizem que a ABC, Associação Brasileira de Coabs, tem a Coab de Londrina, que já teriam conseguido êxito no judiciário em relação à recomposição desses valores, ou nós vamos começar a minguar o que já tem pouco no caixa, com valores bilionários, já sim, desde agora com o bloqueio autorizado lá na cobrança da Caixa. A Caixa sai do polo de cobradora benevolente, passiva e parte para ataque. E isso significa muito menos dinheiro e uma dívida bilionária para a conta do município.
Só para encerrar, só dos créditos habilitados favoráveis à Coab que estariam defasados nessa contagem são 599 milhões. Mas, segundo o balanço fechado das contas agora de dezembro de 2020, o total da dívida, tudo, seria 1 bilhão e 650 milhões. Sem considerar seguros, tem a questão de não compor os descontos no meio. Só de desconto, ou seja, cobrança cheia na Justiça Federal, tem um valorzinho de 649 milhões de reais. Ou seja, não compensa ficar esperando o avanço das execuções judiciais. Precisa ser resolvida essa questão de forma rápida e de forma efetiva, com sabedoria, para não prejudicar ainda mais o município. É isso.